Oi, Carol, mais uma vez, bom dia para você, ótimo comecinho de sexta-feira para quem está com a gente. Essa sessão do Supremo, que está marcada para hoje às 10 da manhã, ela tem 3 processos na pauta, mas a expectativa é realmente pela fala dos ministros com relação à sanção imposta na última quarta-feira contra o ministro Alexandre de Moraes, com base naquela lei Magnitsky, que a gente vem falando tanto, né, sanções econômicas principalmente, que impedem empresas americanas ou que têm negócios com os Estados Unidos ou que fazem transações em dólar, essas empresas poderiam ficar impedidas de oferecer serviços para o ministro Alexandre de Moraes. Essa sessão que está marcada para as 10 vai ser também a primeira reunião pública dos ministros. A expectativa é que os 11 integrantes da Suprema Corte estejam presentes. Vai ser a primeira reunião pública deles depois do anúncio dessas sanções. E o ministro Alexandre de Moraes, que ainda não se pronunciou publicamente sobre essa sanção especificamente, ele deve falar no plenário, usar o momento da sessão para fazer um pronunciamento. A expectativa é que ele fale em defesa da soberania e da independência do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal. E alguns colegas também devem se pronunciar nesse sentido, defendendo também a atuação do ministro Alexandre de Moraes. Na quarta-feira, quando essas sanções foram anunciadas, o próprio Supremo divulgou uma nota oficial em solidariedade ao ministro e defendendo justamente a independência do Poder Judiciário no Brasil. E naquela noite, apenas 2 ministros do Supremo demonstraram apoio público a Moraes, o ministro Flávio Dino e também o ministro Gilmar Mendes, o decano da Corte, o mais antigo da Corte. E também na quarta-feira, alguns ministros já foram recebidos pelo presidente Lula para uma reunião no Palácio do Planalto. Naquela ocasião, foram ali ao Planalto o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Cristiano Zanin e, mais uma vez, o ministro Gilmar Mendes. E aí, depois desse primeiro encontro com esses 3 ministros, o presidente Lula convidou todos os 11 ministros da Corte para um jantar no Palácio da Alvorada, na residência oficial. E aí, nesse jantar, compareceram 5 ministros. Mais uma vez, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o presidente, né, da Suprema Corte, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Cristiano Zanin, o ministro Flávio Dino e o ministro Alexandre de Moraes, o alvo da sanção por parte do governo dos Estados Unidos. Ninguém falou, Carol, na saída do jantar. A gente teve imagens, né, ali do momento em que eles deixavam o Palácio da Alvorada, se despediam do presidente Lula na porta do palácio, num clima muito amistoso, né, pelas imagens, mas não houve nenhuma declaração pública. Então a gente vê esse jantar como esse gesto que você mencionou, uma tentativa do Executivo de mostrar apoio aos ministros do Supremo e ao ministro Moraes. Inclusive, nesse jantar também participaram o Procurador-Geral da República, o ministro da Justiça do governo Lula, né, o ministro Ricardo Lewandowski, e também o advogado-geral da União, Jorge Messias, que é a quem caberia, por exemplo, fazer uma defesa do ministro Alexandre de Moraes na Justiça americana, se esse for o caminho escolhido pelo Palácio do Planalto, e também em cortes internacionais denunciando essa sanção que foi sofrida por Alexandre de Moraes por parte do governo de Donald Trump. Então, agora a gente espera também para saber se a AGU vai tomar alguma decisão nesse sentido, se vai realmente acionar a Justiça americana contra essa sanção sofrida por Moraes, mas certamente esse jantar, então, é esse gesto de aproximação do Executivo, de demonstração de apoio, mas lembrando, né, Carol, chamando a atenção que dos 11 ministros do Supremo, apenas 5 compareceram a esse jantar lá junto ao presidente Lula na noite de ontem, Carol.